Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Aí eu ouvi um certo depoimento do ministro da Economia, o cara que não entende nada de economia, nem vou dar o nome dele, né, dizendo que agora o governo vai taxar as grandes fortunas. Eu imagino que deve começar lá com o presidente da República, né, taxar as grandes fortunas. Isso já se tentou fazer muito na França, na Itália e tal. E o que aconteceu? A fuga de investidores, né? O governo está plantando exatamente aquilo que daqui a pouco vai colher. Fuga de investimentos, desabastecimento da economia, porque vai faltar produtos, vai faltar incentivo. E esse é o caminho, né, Bernardo? Pois é. O nosso ministro Haddad, né, teve uma infeliz fala recentemente, falando da reforma tributária, que iria ser um grande baque para os patrimonialistas, né? E essa semana também saiu aí a tentativa do governo de reeditar uma medida provisória que já tinha sido editada do governo Temer, né, quando assumiu depois ali da presidente que foi destituído, que foi o chamado Imposto das Grandes Fortunas, Tributo das Grandes Fortunas. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade, a realidade daquele que, quando ouve isso, começa a ligar insistentemente para os escritórios, perguntando o que vai acontecer, né? Aquele camarada que não é um grande patrimonialista, mas que tem os seus imóveis de aluguel, que vive de renda de aluguel. Em primeiro lugar, o que o governo fala quando ele diz imposto de grandes fortunas? Se pegar hoje o projeto de lei ou de medida provisória que o governo está remontando, fazendo renascer, ele não atinge o pequeno investidor, ele atinge fundos que são fundos muito exclusivos, que não têm tributação no fundo. Como é que funcionam os fundos de investimento? Tu tem uma tributação mensal lá, chamada come-cotas, né? São tributos que incidem sobre o rendimento desses fundos. Existem determinados fundos de cotas de altíssimo valor, né? Extremamente exclusivos, muito específicos, né? Que eles não pagam essa tributação, então eles são isentos, né? Não me pergunta por que há isenção, daí é uma questão ideológica que a gente não vai entrar aqui, né? Mas esta é a realidade que está se trazendo aqui agora, e se tu for observar como houve isso lá atrás, foi uma medida provisória que foi publicada no governo Temer, mas que ela não conseguiu ser convalidada, ela teve vigência por 90 dias, como toda medida provisória, mas depois o Congresso não convalidou, né? E ela caiu, e esse tributo caiu. Agora vamos trazer para a realidade que nós estamos vivendo agora, que é a reforma tributária e a tentativa de aumentar o tributo sobre patrimônio, né? Esta é uma realidade que a gente vive no Brasil há muitos anos. Obviamente o governo que hoje está no poder, que tem esse viés ideológico de tributar essa parcela da população, vai novamente investir com relação a essa tributação. Então o que as pessoas que que vivem de um determinado patrimônio, que têm a sua vida decorrente de renda de aluguel. O gaúcho tem muito isso, Silvio, né? O gaúcho investe muito em patrimônio para ter uma renda decorrente desse patrimônio, né? E se preocupa em constituir patrimônio, né? Isso é natural, todo mundo tem que fazer isso. E você não pode penalizar isto, né? Isto não é não produzir renda, é o contrário, é produzir renda, porque a grande maioria desse patrimônio está alocada para empresas alugarem, constituírem lá os seus negócios, etc, etc. Qual é a recomendação que a gente dá e que a gente vem dando há bastante tempo? Já falamos outras vezes isso aqui no teu programa, né? Não dá mais para você que tem patrimônio pensar em manter esse patrimônio na sua pessoa física. Cada vez mais a União, o Estado, vai tributar a pessoa física, né? Por quê? Porque é a forma mais fácil de aumentar a tributação, de aumentar a arrecadação. Ele vai lá e tenta cada vez mais tributar a pessoa física. Há um movimento, não só no Brasil, né, mas o Brasil é o expoente da América Latina, mas um movimento mundial de tu cada vez mais tributar o patrimônio. Então a primeira dica é o seguinte: você não pode ter um patrimônio na pessoa física. E ter patrimônio na pessoa física e obter renda decorrente de aluguel na pessoa física é infinitamente mais caro do que transferir essa renda para uma pessoa jurídica. Então você tem que pensar em reorganizar a sua estrutura, reorganizar o seu patrimônio de uma forma a ter a menor tributação possível. E isso se inicia transferindo esse patrimônio para um organismo societário, para uma empresa
que vai administrar esse patrimônio. É muito claro o movimento que a gente tem visto hoje, Silvio, e a gente está no início do governo que está posto aí, então a gente vai, durante todo o período desse governo, ter esse risco de ter o aumento sobre os rendimentos decorrentes de patrimônio. Então você tem que pensar em reorganizar o seu patrimônio. Uma outra questão muito importante é que também há um movimento para aumentar os impostos decorrentes da herança, do testamento, da sucessão. E esses impostos, que no Brasil hoje alcançam até 8%, tendem a ir até 20%, 30%, tem projetos de lei que elevam até 40%. Quando você reorganiza o seu patrimônio numa estrutura societária, você também pode fugir dessa tributação, organizando a sua sucessão, organizando... Fugir legalmente. Fugir legalmente. Isso tudo que eu estou falando aqui é para fazer legalmente. É importante salientar isso. Então você tem uma forma de também não apenas reduzir a sua carga tributária atual, pagando menos impostos sobre aquela renda decorrente do patrimônio, que não são baratos, e que vão ficar cada vez mais caros, cada vez maiores, mas você também consegue reorganizar a sua sucessão. E quando eu digo isso, eu estou falando também em harmonizar a família. Dá muita briga sobre patrimônio quando a gente fala em sucessão. Então você comece a pensar em reorganizar o seu patrimônio. Melhor forma, contrate um especialista, faça uma análise do seu patrimônio e melhore, qualifique a sua renda decorrente do patrimônio. Relaxa. Bernardo, obrigado pela tua presença. Até semana que vem. Um abraço.